Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje à nossa aula de número 3 do curso de Estruturas de Concreto, abordando alguns aspectos gerais, durabilidade e propriedade dos materiais aço e concreto, incluindo a metodologia de cálculo baseada no método dos estados limites. Bom, o nosso objetivo da aula de hoje é fazer uma breve introdução sobre um assunto extremamente importante, que é relacionado ao método dos estados limites, ou seja, a filosofia, a metodologia de cálculo que é implementada para dimensionamento e verificação dos elementos estruturais. Bom, então, dentre os tópicos abordados na aula de hoje, temos algumas considerações iniciais num primeiro momento, em seguida, definição de algumas características relacionadas ao estado limite último e, por fim, algumas características também relacionadas ao estado limite de serviço, de que forma esses aspectos aparecem e podem ser solicitados de vocês em provas de concurso, no desenvolvimento de projetos e na prática da atividade profissional. Bom, então como considerações iniciais, o método dos estados limites é uma abordagem de cálculo para avaliação das estruturas, conformidade dos elementos estruturais em duas situações básicas. A primeira, envolvendo a estrutura ao longo da vida útil, o comportamento dela em termos de deslocamentos excessivos, em termos de abertura de fissuras, em termos de vibrações excessivas, entre outros aspectos. E num segundo momento, a verificação também das condições estruturais na iminência do colapso, ou seja, quando um determinado elemento, uma viga, um pilar, uma laje, está na iminência do esgotamento da capacidade resistente, quais são as condições de segurança que ela apresenta em relação aos requisitos normativos, em relação à finalidade da estrutura, dentre outros aspectos. Bom, então, o estado limite de serviço, que avalia justamente o comportamento da estrutura ao longo da vida útil, ele tem como objetivo principal a avaliação do conforto do usuário, um dos aspectos, a questão de durabilidade da estrutura, evitando que tenhamos degradação precoce dos elementos estruturais, e um outro ponto é o comportamento adequado da estrutura em termos de questões de vazamentos, trincas e outros requisitos que são definidos na literatura técnica e também na norma brasileira, a BNT-NBR 6118. Bom, já o estado limite último, ele consiste na verificação da estrutura no esgotamento da capacidade resistente, ou seja, situações relacionadas a colapso do aço por tração ou ruptura do elemento estrutural, esmagamento do concreto, uma possibilidade de perda de equilíbrio como um corpo rígido, também que é muito comum em casos de estruturas de contenções, por exemplo, ou estruturas prediais mais esbeltas. E um outro aspecto também importantíssimo do ponto de vista estrutural é a questão de colapso progressivo, ou seja, imaginem que uma laje de um determinado edifício apresente um problema estrutural, acabe sofrendo um colapso e levando uma série de outros elementos inicialmente em conformidade, também ao colapso, justamente por esse efeito de colapso progressivo. Então essas são situações tipicamente encontradas e verificadas sob o ponto de vista estado limite último. Bom, o estado limite último ele é utilizado tanto como filosofia de cálculo, de dimensionamento e verificação dos elementos para as estruturas de concreto, bem como estruturas de aço, estruturas de madeira e outros sistemas estruturais. Bom, então a definição dele refere-se à verificação dos elementos estruturais no estado limite último é realizada a partir de algumas etapas a serem seguidas. Então, num primeiro momento, análise estrutural, no segundo momento, a ponderação das ações e resistências e num terceiro momento, a definição de critérios de resistência, ou seja, será que a minha viga de concreto ela tem conformidade, quer dizer, ela tem capacidade resistente para suportar determinado carregamento. Então, a partir dessas etapas e a partir da definição principalmente de um critério de resistência, ou seja, de um colapso convencionado, é que conseguimos verificar e dimensionar os elementos estruturais. Bom, então, o elemento pode ser considerado em conformidade com os requisitos de segurança sob o ponto de vista estado limite último, como quando temos um esforço resistente, quer dizer, uma capacidade resistente, maior ou igual ao esforço solicitante. Esse esforço solicitante, Alberto, ele é determinado em que situação? Qual é a sequência de cálculo para estabelecer que um determinado pilar, por exemplo, suporta tantas toneladas, quer dizer, 100 toneladas. Então é justamente a partir dos dois primeiros itens, o item análise estrutural e o item ponderação das ações, ou seja, eu introduzo o coeficiente de segurança nos carregamentos, introduzo o coeficiente de segurança na resistência dos materiais e realizo a minha análise estrutural mais ou menos criteriosa, e a partir daí eu consigo verificar se o elemento está em conformidade ou não. Bom, outros aspectos importantes relacionados ao estado limite último referem-se à determinação dos efeitos da não linearidade geométrica e não linearidade do material. Por exemplo, imagine que estejamos trabalhando com edifícios altos, esbeltos,
e que tenham uma flexibilidade maior do que determinados tipos de estruturas de pequeno porte, por exemplo, como uma casa ou de repente um prédio mais horizontal, como um shopping center. Então, nesses casos, é importantíssimo verificar a questão da não linearidade geométrica, ou seja, a interação entre o carregamento horizontal de vento ou outros carregamentos horizontais e os carregamentos verticais, gravitacionais, produzidos pelo uso e ocupação da estrutura, merecem uma atenção especial. Por quê, Alberto? Justamente em função desses efeitos de amplificação de esforços produzidos pela não linearidade geométrica. Bom, outro aspecto também a ser levado em consideração na análise estrutural é a não linearidade física, ou seja, a não linearidade do material. À medida que o concreto é solicitado por diversos tipos de carregamentos, as seções vão sofrendo microfissuras. A microfissura provoca no material um efeito de redução de rigidez e, consequentemente, toda a distribuição de esforço na estrutura é afetada exatamente por esse aspecto. Bom, em relação ao estado limite último, também é importante mencionar qual seria basicamente a sequência de cálculo de um elemento comum, por exemplo, uma viga ou uma laje, dentro de verificações no estado limite último. Bom, então dentro de uma viga, podemos inicialmente determinar os carregamentos atuantes na laje, ou seja, no pavimento propriamente dito. A partir desse carregamento atuante na laje, conforme recomendações da ABNT NBR 6120, ou seja, em função da finalidade da estrutura, se é escritório, se é shopping center, se é uma passarela, podemos determinar a distribuição de carregamentos da laje para o elemento estrutural viga. Então, nesse caso, seria a segunda etapa, a distribuição dos carregamentos produzidos pela laje, que a gente pode obter de diversas formas distintas, na análise computacional através do modelo de grelha, ou eventualmente através de uma metodologia de charneiras plásticas, né, que é uma metodologia mais manual, mais analítica, ou eventualmente a partir de um conceito de área de influência. Tudo vai depender das características do elemento estrutural. Bom, outros aspectos importantes é a determinação dos esforços solicitantes em diferentes seções transversais. Quer dizer, em regiões mais próximas dos apoios eu costumo ter esforços cortantes mais elevados em elementos de vigas. Em regiões mais centrais eu costumo ter momentos fletores mais pronunciados. E em regiões intermediárias eu tenho uma combinação de esforços. Ou seja, o que é importante de ser feito no dimensionamento? Identificar de forma prática e objetiva a distribuição dos esforços para diversas combinações em diversas seções transversais ao longo do comprimento longitudinal. Bom, eu coloquei uma ilustração aqui de uma verificação manual da distribuição, da configuração das charneiras plásticas em lajes de concreto. Então, a partir dessas distribuições, eu consigo determinar, por exemplo, o percentual de carga da laje transmitida para as vigas adjacentes. Por exemplo, imagine que eu queira verificar o carregamento que a laje aplica numa determinada viga que passa no bordo superior, uma viga horizontal no bordo superior. Ora, o carregamento que a laje transmite para essa viga é proporcional a essa área trapezoidal definida pelas charneiras plásticas. Então, a partir daí eu consigo determinar o carregamento e dimensionar o elemento sob o ponto de vista estado limite útil. E não apenas isso, mas também o estado limite de serviço, ou seja, condições de desempenho ao longo da vida útil são verificadas nesse caso. Bom, é válido ressaltar um aspecto importantíssimo. Quando fazemos verificações do ponto de vista estado limite último, é usual que os carregamentos atuantes sejam majorados. Ou seja, imagine que eu tenha carregamentos gravitacionais, carregamentos de vento, que combinados eles provocam uma situação desfavorável à estrutura. Então eu majoro todos esses efeitos e dimensiono o meu elemento estrutural. Então eu introduzo os coeficientes de segurança. Bom, Alberto, caso um desses carregamentos traga alívio de solicitação, o que é que devemos fazer? Ou retirá-los, no caso de ações variáveis, ou utilizarmos o valor característico, ou seja, o valor sem majoração desse determinado carregamento dentro de uma mesma combinação de cálculo. Bom, no subitem 3, referente ao estado limite de serviço, esse é um outro aspecto importantíssimo para diversos tipos de elementos estruturais. Então existem muitos elementos, como lajes de grandes vãos, eventualmente uma viga de concreto de vãos mais elevados também, que as condições em serviço ao longo da vida útil é que condicionam o dimensionamento. Isto é, imagine que eu tenho uma determinada viga de concreto que tenha 80 centímetros de altura. Muitas vezes esses 80 centímetros de altura foram condicionados por conta de controle de deslocamento, ou controle de vibrações, ou controle eventualmente de abertura de fissura, e não necessariamente a partir do estado limite último, que avalia a capacidade resistente propriamente dita. Então muitas das estruturas, sejam elas metálicas, de concreto, de madeira, são dimensionadas também
e condicionadas em muitas situações pelo estado limite de serviço. Bom, o objetivo do estado limite de serviço é garantir o comportamento do elemento estrutural adequado ao longo da vida útil. Por exemplo, uma situação inadequada para uma determinada laje de pavimento é que ela tenha deslocamentos excessivos. Por quê? Afeta a aceitabilidade sensorial, quer dizer, traz uma sensação de desconforto ao usuário. Então, por essa razão, a gente limita o elemento, mesmo que ele não venha ao colapso necessariamente. Esses deslocamentos devem ser controlados. Outros aspectos, abertura de fissura. Por que devemos controlar, Alberto, a abertura de fissura dentro de um elemento como laje, vigas e pilares? Primeiro, por questões de aceitabilidade sensorial, conforto do usuário. E segundo, por questão de desempenho da estrutura, durabilidade. À medida que eu tenho aberturas de fissuras maiores do que limites estabelecidos em norma, eu provoco uma situação favorável para a degradação da estrutura, ou seja, para a corrosão do aço ou para a degradação do concreto por lixiviação, dentre outros aspectos. Então isso aí é um aspecto a ser controlado. Bom, então eu citei alguns exemplos de estados limites de serviço que são usualmente retratados na literatura técnica, que é o estado limite de serviço de deslocamentos excessivos. Então, para cada tipo de elemento e para cada finalidade da estrutura, seja ela uma laje de piso, seja ela uma viga de cobertura, temos limites a serem respeitados. Quer dizer, o meu deslocamento não pode ser maior do que uma relação L sobre 250, ou seja, imagine que eu tenho um vão de 10 metros, ele não pode ser maior do que 4 centímetros para que ele respeite a condição estabelecida em norma. Perfeito? Então é essa a filosofia básica. Bom, outros aspectos também importantes são o estado limite de abertura de fissuras, estado limite de vibrações excessivas também, que são usualmente retratados na prática. Bom, como filosofia de cálculo básica no estado limite de serviço, temos um procedimento um pouco diferente do que é feito no estado limite útil. Qual a justificativa, Alberto? Bom, se o estado limite de serviço tem o objetivo de verificar a condição da estrutura ao longo da vida útil no dia a dia, eu não posso utilizar carregamentos majorados, não devo utilizar carregamentos majorados, porque esses carregamentos não são coerentes com o que acontece efetivamente no dia a dia. O que é importante é que sejam utilizados carregamentos ou característicos, ou seja, sem majoração, com seu próprio valor atuante efetivamente, e os valores característicos reduzidos, ou seja, eu utilizo um percentual de ação variável de pessoas que podem caminhar pelo pavimento com um valor reduzido. Por quê? Porque é mais coerente com o comportamento da estrutura ao longo da vida útil. Perfeito? Então, só em situações extremas é que esse pavimento vai estar completamente carregado. Então, essa é uma filosofia diferente do que é praticado no caso do estado limite útil. Bom, eu coloquei aqui uma breve sequência de cálculo também de uma verificação estrutural, por exemplo, de uma viga, e que ela pode ser realizada novamente pela determinação dos carregamentos atuantes, transmitidos pela laje para as vigas ou por algum outro elemento diretamente para as vigas. Um segundo ponto importante seria a questão da ponderação das combinações de cálculo, ou seja, valores característicos e característicos reduzidos, como eu mencionei para vocês agora há pouco, e a avaliação dos efeitos de fissuração e deformação lenta, ou seja, o efeito de fluência no concreto. Então sabemos que uma determinada flecha inicial, um deslocamento inicial de um elemento estrutural de concreto, ao longo do tempo ele pode ser aumentado em cerca de 2 a 3 vezes justamente pelo efeito de deformação lenta ou fluência associada ao material. Bom, então é basicamente essa sequência de cálculo que podemos estabelecer no caso das nossas vigas de concreto para o estado limite de serviço. Bom, então concluo a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, tenham aproveitado o conteúdo e qualquer dúvida fico à disposição de vocês.